Bem-vindos à quinta aula de instalações elétricas para o curso técnico em edificações. Na aula passada, a gente viu que os disjuntores, são dispositivos de proteção empregado na proteção dos circuitos elétricos. Mas o que vem a ser circuitos elétricos? Então, o circuito elétrico nada mais é do que o conjunto de equipamentos e condutores ligados ao mesmo dispositivo de proteção. Então, na aula passada, a gente viu o quadro de distribuição geral com vários disjuntores. Então, cada disjuntor daquele estava protegendo um circuito, certo? Então, de cada disjuntor saía um fase, esse fase posteriormente se encontra com um neutro, né? Ou com outro fase, dando origem a um circuito, que vai abastecer vários equipamentos ou um único equipamento, a depender da potência. Então, numa instalação residencial, a gente tem dois tipos de circuito. Tem o circuito de distribuição e os circuitos terminais. Fazendo uma breve recapitulação, a energia ela sai lá do poste, ela entra pelo ramal de ligação, passa pelo ramal de entrada e vai até a caixa de medição. Da caixa de medição sai o circuito de distribuição, que vai até o quadro de distribuição, certo? Então, o circuito de distribuição é o circuito que vai ligar a caixa de medição até o quadro de distribuição. Tá? Então, o que significa 2F, N mais PE? Então, nesse caso, esse esquema está representando uma instalação bifásica, Então, bifásica significa duas fases mais o neutro, mais o terra, que é a proteção, que está saindo aqui do eletrodo de aterramento. Tá, mas o que são os circuitos terminais? Circuitos terminais são circuitos que saem do quadro de distribuição e vão alimentar as lâmpadas, os pontos de tomadas de uso geral e os pontos de tomadas de uso específico. Bom, então, a gente vai considerar que a tensão entre o fase e o neutro é 127 volts e a tensão entre duas fases é 220 volts. Lembrando que esses valores podem variar de acordo com a região. A gente tem aqui o esquema de uma ligação bifásica, de um quadro bifásico e os diversos circuitos terminais. Então a gente já viu em detalhes como que é a ligação de um quadro de distribuição, o barramento de fase, o barramento de neutro, então aqui sai o barramento de proteção, Então daqui sai para os circuitos. Então, nesse exemplo tem um circuito para uma lâmpada, um circuito para uma tomada, um circuito para um chuveiro e assim sucessivamente. Então, esse esquema está representando um circuito de distribuição, um circuito terminal. Circuito terminal. Bom, então vamos ver em detalhe como que é o circuito terminal protegido por disjuntores termomagnéticos. Então a gente sabe que passa aqui pelo DR, vai para o barramento de fase, tá? E sai, nesse caso veio aqui, e sai do disjuntor termomagnético. Do disjuntor termomagnético é que saem os equipamentos, Então, vai sair o fase em vermelho, o neutro do barramento e a proteção desse outro barramento. Bom, a partir do fase que sai aqui do circuito, temos as derivações. Então, o fase, quando ele vai para o interruptor e volta, ele muda de nome. Então, ele passa a ser o retorno, tá? Então, puxou a derivação do fase, voltou retorno que vai na lâmpada, tá? Então, para acender a lâmpada, eu preciso de um retorno e de um neutro. Então, eu puxo a derivação do neutro. Então, aqui tem outro exemplo, de um outro interruptor que eu consigo aumentar e diminuir a luminosidade. Então,
vem o fase, volta o retorno, e no outro terminal vai o neutro. Então, é possível, né? É recomendável que se ligue a carcaça do luminária na proteção, tá? Isso para evitar choques elétricos. Então temos mais exemplos aqui de circuitos terminais, né? Então nesse aqui a gente tem o circuito terminal protegido por disjuntor diferencial residual. Então a gente vai só ver nesse caso aqui como é a instalação. Mais adiante a gente comenta, né, quando que a gente usa o DR para proteger o circuito, quando que a gente usa o termomagnético. Mas por enquanto a gente só precisa aprender, né, como que é a ligação para o caso do disjuntor DR. Então, do disjuntor DR sai o fase e o neutro do disjuntor. Tá? Então, os dois, né, tanto o fase quanto o neutro, passam aqui pelo DR. Diferente do disjuntor termomagnético, que só o fase que vai entrar. O neutro, não. O neutro ele passa pelo disjuntor DR geral e sai do barramento. Então, quando eu tenho um DR protegendo o circuito, obrigatoriamente o neutro tem que sair desse DR. Tá? Então, o esquema de ligação é o mesmo, né? Sai a derivação do fase, volta o retorno, vai para a lâmpada, vem a proteção e vem o neutro. Bom, então a gente também tem um exemplo aqui de um circuito protegido com disjuntor diferencial residual, né? Nesse caso bipolar, sai o fase e o neutro, tá? Só que nesse caso não vai ter o retorno, porque a tomada não tem interruptor. Então já vem o fase direto e o neutro e a proteção, tá? Então, nesse exemplo, a gente tem duas tomadas sendo alimentadas por esse circuito. Então é comum terem várias tomadas ou várias luminárias alimentadas pelo mesmo circuito. Então, mais um exemplo, né? A gente tem aqui o disjuntor diferencial residual, né? Nesse caso, alimentando uma tomada de uso específico, né? Uma tomada para uma secadora de roupa. Aqui também a gente tem o disjuntor diferencial residual, mas nesse caso é uma tomada de uso específico bifásica. Então, mais adiante a gente vai ver quando que a gente vai adotar a bifásica ou monofásica. Por enquanto a gente só está vendo como é o esquema de ligação, né, de um equipamento bifásico protegido por um disjuntor diferencial residual bipolar. Então a gente tem aqui uma tomada de chuveiro bifásica com a proteção. Bom, mais um exemplo de tomada de uso específico, né, do chuveiro, uma tomada bifásica, só que nesse caso, uma outra opção que é proteger com o disjuntor termomagnético, nesse caso é o termomagnético bipolar, porque vai entrar as duas fases, e o interruptor diferencial residual. Então, é assim que funciona o esquema se eu quiser proteger com o disjuntor termomagnético e o interruptor diferencial residual. Bom, eu tenho a mesma esquematização, né? Eu posso combinar o interruptor diferencial residual com o disjuntor termomagnético e é desse jeito que fica o circuito com esse tipo de proteção. Nesse exemplo, temos uma tomada de uso específico, que é uma secadora de roupa. E é uma tomada monofásica, né? Temos só uma fase. Bom, então aqui temos um exemplo, né, de um quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição protegido por um disjuntor termomagnético, né? Então,
Só reforçando o que a gente já viu, vem do medidor, a ligação bi ou trifásica, né? As fases entram, passam pelo disjuntor, pode ser um interruptor também, tetrapolar, tá? E vai para o barramento de fase, tá? Para depois se encontrar aqui com o barramento de neutro e proteção e assim alimentar os circuitos. Bom, por que que eu devo dividir a instalação em circuitos terminais, né? Por que que eu tenho que ter vários circuitos na minha instalação? Porque isso facilita a manutenção e também reduz a interferência. Além do mais, é mais fácil a instalação, né? Porque eu não preciso passar muitos fios dentro do mesmo conduíte, o mesmo eletroduto, melhor dizendo. Eu posso ter vários eletrodutos com menos fios dentro. Então, é melhor, é uma prática que deve ser seguida, que é a divisão da instalação em diversos circuitos. Obrigado pela atenção e na próxima aula a gente vai aprender como dividir a instalação em diversos circuitos.